Dedicar um tempo na sua rotina de trabalho a fazer um estudo dos casos do seu paciente é fundamental e vai trazer um crescimento muito grande do seu trabalho e do seu negócio. É muito importante que você tenha tempo para estudar o caso dos seus pacientes. Quando você faz isso fora ali da sessão, você tira um tempo seu fora da sessão com esse paciente para poder pensar sobre ele. Quando você estiver na sessão com ele, você vai perceber que você vai ter vários insights, tanto no momento que você estiver estudando o caso, quanto no momento do atendimento. É como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se juntar e várias peças que antes você estava vendo como avulsas, não encontrava ali encaixe, lugar para elas naquele contexto, você começa a achar os encaixes e o lugar das peças. O estudo de caso potencializa o seu trabalho. Algo que você poderia demorar 2 meses para perceber sem estar estudando o caso, com o estudo de caso, em 2 sessões, 2 semanas você vai conseguir perceber. Por quê? A sua energia, a sua atenção e o seu raciocínio está voltado para ali. Teve um outro vídeo que eu fiz anteriormente que eu falei sobre o raciocínio clínico. Se você ainda não assistiu ele, vai lá assistir, porque o conteúdo dessa aula é um conteúdo complementar ao raciocínio clínico. Lá naquele vídeo eu explico como você faz para desenvolver a sua habilidade do raciocínio clínico. E nesse vídeo de agora eu vou explicar para quais pontos você vai olhar e você vai analisar a respeito do seu paciente. Ou seja, aquele foi um vídeo sobre raciocínio clínico e esse aqui é um vídeo sobre estudo de caso. E aí eu vou te passar alguns pontos para você poder analisar. Primeiro ponto, informações gerais sobre o seu paciente. Informações objetivas mesmo, que vão trazer notícias importantes sobre a existência dele. Com quem ele vive, com quem ele mora, os pais são vivos, ele tem irmãos, qual é ele nessa sequência dos nascimentos, dos filhos? Ele é casado, não é, tem filho? Tudo isso vai trazer notícias a respeito da sua existência. São notícias que aparentemente são muito objetivas, como se fossem apenas informações secas, objetivas, mas na verdade elas já trazem em si algumas impressões, algumas informações importantes que vão se linkar a outras percepções que vamos ter a respeito dele. Segundo ponto, qual que é a maneira dessa pessoa de existir? Como ela se relaciona? Olhe para os seus relacionamentos afetivos. É uma pessoa que desenvolve vínculos? Ela tem amizades? Ela tem amigos com os quais ela convive rotineiramente? Ou não, ela tem amigos que são distantes ou nem fala com os amigos, na verdade nem tem uma roda de amigos. Ela tem convívio com a família? Tem vínculos fortes familiares ou não? É uma família que cada um é cada um por si, cada um fica no seu canto ali, não tem muita integração. Então, qual que é a maneira dessa pessoa de se relacionar? E aí você relaciona isso com a maneira como está se dando a relação entre você e ela. Ela é aquele paciente que chega e você percebe que tem uma abertura, que você consegue acessar com facilidade? Ou é um paciente que você tem a sensação que tem um muro, que você não consegue se aproximar dele? Então, observa isso, qual é a sua sensação na relação com esse paciente e conecta a sua sensação da relação entre vocês com a maneira dessa pessoa de se relacionar com as outras, porque isso vai trazer uma informação forte, importante, como essa pessoa está nas relações. E a maneira como ela está na relação com você vai te trazer também notícias disso e inclusive notícias de como as pessoas lá fora provavelmente se sentem na relação com ela. Como é a relação desse paciente com ele mesmo? Ele tira um tempo para fazer contato consigo mesmo? Quando você vai abordando, fazendo perguntas, investigando questões emocionais dele, ele consegue se conectar, aprofundar, falar sobre si? Ou ele é aquele paciente que sai pela tangente, quando começa a sentir já sai? Ou parece que tem um muro ali que você não consegue acessar as emoções dele e parece que ele mesmo não consegue acessar as próprias sensações, os próprios sentimentos. Então você também vai parar para analisar a relação dele com ele mesmo. Outro ponto muito importante, como que é que ele funciona com relação ao pensar, sentir
e agir. É uma pessoa que pensa demais, extremamente racional, mas não para sentir, não dá atenção aos sentimentos? É uma pessoa que pensa demais e age de menos? Então ela fica só pensando, elaborando, pensando e não faz nada, fica bloqueado ali, está bloqueado apenas no pensamento. Não vai para o sentir, não vai para a ação? Ou é uma pessoa que sente demais e vai direto para a ação, não pensa sobre aquilo? Então é uma pessoa extremamente emocional e impulsiva. Ela tem dificuldade para filtrar, para analisar, para se avaliar e fazer escolhas com relação à sua ação. Então você vai precisar analisar essas 3 dimensões: o pensar, o sentir e o agir. O saudável é que exista um fluxo entre essas 3 dimensões, que a pessoa consiga pensar, que a pessoa consiga sentir a respeito desses pensamentos e que ela consiga agir. Que ela consiga sentir, que ela consiga pensar sobre o sentir e que ela vai para o agir. Que ao agir ou após o agir, ela pensa sobre aquilo, ela sente o que está acontecendo. O natural e o saudável é esse fluxo. Quando uma dessas dimensões, acaba que é natural a gente se sobressair em uma dessas dimensões, não tem problema, mas quando uma está muito maior do que as outras, acontece um desequilíbrio e isso traz prejuízos para a pessoa. Que tipos de prejuízo? Ela pode ser uma pessoa impulsiva e acabar lidando com consequências difíceis, e aí ela tem que sempre estar aparando ali, tentando consertar erros que ela cometeu por não avaliar as atitudes dela antes de cometer. Ela pode também, no caso de pensar demais, ela pode ser uma pessoa que fica bloqueada ali só no pensamento e tem dificuldade de construir, de fazer, de crescer na vida, de desenvolver os seus projetos, buscar o que deseja. Ou ela pode sentir demais e se afogar nos sentimentos. Sente, ela não consegue sair disso também para ir para a vida prática. Então, sempre existem vantagens e desvantagens. E é nisso que é interessante você perceber para poder trabalhar com ela como tem sido viver existindo dessa maneira e ajudá-la a desenvolver as áreas que estão mais bloqueadas e a se fortalecer no que já vem fluindo com facilidade de uma maneira positiva. Percebem que tudo que eu falei aqui sobre os pontos para você analisar perpassa por a pessoa com ela mesma, a pessoa com os outros, a sua relação com os outros, a sua relação, a relação do paciente com o próprio terapeuta e a maneira da pessoa de funcionar de maneira geral ali dentro desse ciclo pensamento, sentimento e ação. Se você faz os seus estudos de caso, faz o seu trabalho ali de desenvolvimento do raciocínio clínico e faz o estudo de caso dessa maneira, passando por esses pontos, você vai ter uma ampliação imensa da sua capacidade de perceber o seu paciente e o processo terapêutico vai ser potencializado, vai caminhar de maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, que é o que o paciente deseja e que você também deseja. No seu estudo de caso, tem algum ponto que eu não citei aqui que você considera fundamental também para ser avaliado? Se tiver, coloque aqui para mim nos comentários, vamos crescendo essa lista para ajudar uns aos outros e melhorar os nossos momentos de reflexão sobre os nossos pacientes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, um grande beijo e até o próximo.